Salve, quebrada! Segunda aulinha aqui da semana para nós, tá? O vídeo ficou curtinho lá, então vai mais 10 minutinhos pela segunda aula da semana, beleza? Pessoal, nós vamos começar a falar sobre um assunto meio diferente, que é chamado de concentração. O quanto que você consegue se concentrar, tá? Concentre-se na aula, medite. Gente, eu não sei porque está isso no currículo, agora desse bimestre. Ficou muito bagunçado. Falar de tabela, do nada falar de concentração, sem motivo nenhum. Mas vamos seguir lá o currículo, tá? Tem os ciclos biogeoquímicos que eu espero pelo menos falar um pouquinho para vocês antes de acabar o bimestre. Se não der tempo, eu vou meio que deixar ele de lado, porque vocês acabam vendo ele na biologia também. Então, não é um assunto tão prioritário assim, na minha opinião. Mas, se der tempo, eu espero que a gente consiga falar, tá? Concentração é um tópico de química bem simples que vocês estão acostumados sem saber que estão acostumados, tá? Como assim? Bom, você já deve ter pegado rótulos de alguns produtos, vários, medicamentos, água, comida, bolacha, biscoito, bolacha, tá? Bolacha, ao respeito. Outras embalagens de outros produtos alimentícios, produto de limpeza e assim por diante. Por exemplo, o vinho, vem escrito no rótulo que ele tem cerca de 16% de teor alcoólico. O que é esse 16%? A margarina, geralmente daqui na tampa, naquela lacre que você tira, vem escrito que ela é feita de 70% de lipídio. O que quer dizer 70%? Lipídio é gordura, tá? 70% de gordura. O que quer dizer? A dipirona tem vários tipos. Não sei se vocês já tomaram remédio. O ibuprofeno. Fala outro remédio comum aí, mãe. Dipirona, diclofenaco, tá? Tem as marcações, ó. Dipirona 500 miligramas, mas tem dipirona de 100 miligramas. Tem a dipirona de 10 miligramas, 50 miligramas. Remédios de... Tudo medido assim, tá? Ué, por que tem essa medida? O que quer dizer essa medida? Por que é dipirona de 50 miligramas? Álcool 70. Esse 70 quer dizer 70%. O que quer dizer álcool 70? Por que tem um álcool 96? Por que tem um álcool 40? Tá? Porque esse é bom para limpeza, esse é bom para matar germes, esse não pode ser nem vendido, só está liberado agora por causa da pandemia. Outros. Água natural, água mineral, já pegou o rótulo? Tem lá, ó, cloro. Tem 0,4 miligramas de cloro. Sulfato, tem de 1 a 0,2 miligramas de sulfato. Tem outros dados aqui com pH, tá? Água oxigenada tem a 40 volumes, que quer dizer 40%. Tem a 30 volumes, que é 30%. A comida lá, ó, tem proteínas, 3 gramas, tá? A cada unidade aqui de peso de... Deixa eu ler esse rótulo aqui. A cada 30 gramas tem 3 gramas de proteína. Tem gordura trans e assim por diante. O que são esses valores? Todos esses valores que você encontra em rótulos, de acordo com a quantidade, é o que nós chamamos de concentração, tá? E é uma coisa que você vê em qualquer rótulo. E você tem que saber o significado, até para saber o que você vai consumir. Produto de limpeza tem bastante também, soro fisiológico, vinagre. A mais comum, de fato, é em porcentagem, ou grama ou miligrama. Aqui na química, a gente vai aprender o que é mais comum na química e depois a gente aprende o que é mais comum no dia a dia. Quais que são elas comuns, tá? Temos vários tipos de concentração. Temos a concentração que nós chamamos de concentração molar ou molaridade, que é uma concentração em unidade de matéria, em número de mols, tá? A gente expressa em mols. Temos a concentração comum, que a gente expressa em gramas por litro. A concentração molar, que é a mesma coisa que eu já falei aqui, tá? Temos a porcentagem. Na verdade, não é porcentagem, é título o nome. Que é título em massa, que é a porcentagem em massa, e o título em volume, que é a porcentagem em volume. Toda vez que você vê porcentagem no rótulo, que é um dos mais comuns, é o título, tá? É concentração em título. Temos outros que costumam passar bastante na TV. ppm, que é partes por milhão, expresso em ppm, e ppb, que é partes por bilhão. Esses aqui são comuns em vêm em jornais de reportagem sobre qualidade do ar, qualidade da água. É quando quer expressar quantidades muito, muito pequenas.
Mas antes da gente aprender sobre cada uma delas, que não são difíceis, o conceito é difícil fazer as contas, tá? Sim, voltamos para as contas. Mas o conceito é fácil. E se você entendeu o conceito, as contas é só você se resolver com a matemática, porque com a química é só o conceito, tá? Vamos lá. Qual que é o conceito de concentração? Vou pegar um suco Tang, mid, concentrado, e geralmente esses sucos fazem 1 litro, né? Reparando que na embalagem tem a quantidade que tem, ó, tem 25 gramas desse suco. Você pega esses 25 gramas e você consegue fazer 1 litro, tá? Você pega lá a sua jarra. Eita, sumiu a canetinha. Pera aí. Volta, volta a canetinha. Pronto. Você tem lá, você pega a jarra de suco, coloca 1 litro de água. Nesse 1 litro de água, você coloca 25 gramas de suco. Vou fazer uma pergunta muito besta agora, porque eu acabei de explicar. Quantas gramas de suco tem nessa água? Você tem 25 gramas de suco. Em qual volume de água? Em 1 litro. Então, você tem 25 gramas por litro, tá? 25 gramas por litro. Quer dizer que você pegou 25 gramas e colocou em 1 litro de água. Em 1 litro de água, você tem... em 1 litro de água, você tem 25 gramas no seu suco. Isso é a concentração. Poxa, professor, só isso? Sim, só isso. A concentração é a massa, a quantidade de matéria que você tem de um produto misturado em um líquido, em uma outra substância, tá? Não um líquido exatamente, mas, por exemplo, você pega açúcar, você pega 10 gramas de açúcar e coloca em 1 litro de água. Quantas gramas você tem em água? Você tem 10 gramas de açúcar por litro, 10 gramas por litro, tá? Bem simples, bem simples. Voltando agora para o suco. Você tem 25 gramas do pozinho em 1 litro. Se você tiver 2 litros, quantas gramas você vai ter? 50 gramas. Se você tiver meio litro, quanto que você vai ter? Você vai ter 12,5 gramas naquele meio litro, tá? Isso é também forma de expressar. Se você pegou 100 ml, pegou aqui esse copinho e colocou lá em 100 ml, um copinho para beber. Qual é a concentração aqui? É a mesma. Também vai ser 25 gramas por litro. Porque você pegou aqui que era 25 gramas, você pegou só 100 ml. Nesses 100 ml vai ter 2,5 gramas, tá? Mas no litro tem 25 gramas, tá? Isso que a gente expressa dessa forma. Chamamos de concentração comum. Vamos dar alguns nomes só para vocês entenderem uma situação. A água que a gente usou para produzir, a gente chama de solvente. Geralmente o solvente é aquele que está em maior quantidade, tá? Solvente é aquele que está em maior quantidade. Na química, solvente é aquele que dissolve. Vai ver bonitinho que é dissolver, tá? Vamos ver ainda no... Aquele que é dissolvido, nesse caso o pozinho, é chamado de soluto. No caso, aquele que está em menor quantidade, tá? A gente não usa tanto os termos soluto, mas a gente usa bastante o termo solvente, tá? A gasolina é um solvente, a água é um solvente, formol é um solvente, tá? Ácido, sei lá o que, é um solvente. Travou aqui o vocabulário. Soluto, quem está em menor quantidade. Solvente, em quem está maior em quantidade, por enquanto. Quando você tem o solvente, mó treta falar isso, misturado com o soluto, tá? Com o soluto, você pegou lá a água e misturou com o pozinho. Isso a gente fala que virou uma solução, tá? Isso é uma solução. A química tem as soluções, tá? Pessoal, a água com açúcar é uma solução. Água com sal é uma solução. Soro fisiológico é uma solução, tá? Nós podemos calcular a concentração de soluções quando você tem uma mistura
uma mistura de duas substâncias. Quando você tem uma mistura de duas substâncias, é que você pode calcular a concentração de uma em relação à outra, tá? O quanto está concentrada essa solução. Muito nome, muito confuso, mas só quero que você tenha introdução, tá? Você pegar e misturar alguma coisa em água, chamamos de solução. Quando você mistura duas coisas, chamamos de solução. Quem está em maior quantidade, solvente. Quem está em menor, soluto. E a concentração é a quantidade que tem ali dentro. Se você colocou 10 gramas em um litro, 10 gramas por litro. Se você colocou 50 gramas em um litro, 50 gramas por litro. Professor, mas e se eu estou lá na minha casa, sozinho, e eu quero fazer só um copo de 100 ml? E eu vou lá pegar umas 5 gramas do suco e jogar lá dentro. Qual vai ser a concentração? 5 gramas por litro? Não, eu coloquei que é ml, tá? Espera aí. Você tem 100 gramas, 100 ml de água, tá? E você vai jogar 5 gramas do pozinho. Qual que vai ser a sua concentração? A concentração comum, a gente essa só em gramas por litro. Então, a gente tem que transformar o ml para litro para poder fazer. Tem dois jeitos. Tem a fórmula e tem a lógica. Qual que eu recomendo vocês fazerem? Os dois, tá? Primeiro lá, fala de ml para litro. O jeito fácil é você pegar 100 ml e dividir por 1.000, tá? O jeito fácil é esse. E vai dar 0,1 litro, tá? O jeito adequado que eu recomendo é você lembrar que 1 litro tem 1.000 ml. Vocês têm que saber essa informação de casa, acho eu, tá? Vocês aprendem em casa que 1 litro tem, 1 litro tem 1.000 ml. Mas se não aprendeu, falei aqui, tá? 1 litro tem 1.000 ml. 100 ml vai... O que faz isso? Regra de 3, multiplica em cruz, tá? Fizemos 100. X vezes 1.000, 1.000x. 1.000 x igual a 100. X passa dividindo. Corta 0 com 0, 0 com 0, 1 dividido por 0, 0,1 litro, tá? Isso é só uma conversão de unidade, tá? É uma coisa que a gente tem que saber meio que de cor e salteado lá do 9º ano já, que você já deve ter feito bastante algumas coisas desse tipo. Vamos lá. A gente sabe, então, que 100 ml é 0,1 litro. Acabamos de fazer. Como é que eu vou saber a concentração disso? A concentração comum é o seguinte. Eu não tinha lá gramas por litro, então vai ser gramas por litro. Essa é a sua fórmula. Gramas é a unidade que a gente usa para representar massa. Então, a gente fala que é massa. E litro é a unidade que a gente usa para representar volume. Então, é massa sobre volume. Isso é só concentração. Beleza? Isso é usando a fórmula. A massa é quanto? 5 gramas. O volume é quanto? 0,1, tá? Só fazendo essa conta aqui, você chega na resposta. Estou sem espaço, não vou fazer, não. Qual que é o jeito sem ser pela fórmula, pela lógica? Você pode pensar. Você não jogou 5 gramas em 100 ml? Você jogou 5 gramas em 100 ml. Foi o que você fez. Então, em 1.000 ml, você vai ter jogado quanto? X. Só fazer a conta, tá? 5 vezes 1.000, 5.000. 1, 2, 3. É igual a x vezes 100, 100x. Eu acho que fica uma coisa preta aqui no meio, tá? Eu vou fazer em cima, então, porque acho que não dá para ver. Vou passar o 100 para o outro lado, vai ter 5.000 dividido por 100, tá? Corta 0 com 0, 0 com 0, 50 por 1 é igual
50 gramas que você vai ter. 0,5 dividido por 0,1 é 50 gramas por litro, tá bom? Professor, não entendi a conta. Não tem problema. Se preocupe em ter entendido a lógica hoje, tá? O importante é a lógica. Pessoal, essa aula foi só uma aula de devagar, sem pressa, porque estamos com tempo aí, porque a aulinha curtinha que eu passei sem questões essa semana. E aí, semana que vem, eu volto com concentração, passando umas explicações um pouquinho mais difíceis, retomando algumas coisas desse vídeo. Beijos no coração de vocês. Boa semana.